Fala pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre cambagem, mais especificamente cambagem negativa, que é a queridinha de quem faz cambagem por estética. Falar um pouco sobre os métodos que tem para fazer, os principais, e também alguns cuidados que a gente precisa ter, vou mostrar no final, com o pneu ou com a parte que emite o pneu, caso a sua roda seja de plástico, né? Para que a cambagem fique perfeita mesmo. Mas vamos começar pelo início. O que é cambagem? Pensem nessa miniatura como um carro de verdade. Vamos colocar a roda no seu devido lugar e analisar. Um carro normal, quando ele sai de fábrica, ele geralmente sai com o que a gente chama de cambagem neutra. Tá? Cambagem neutra é o quê? O ângulo da roda em relação ao eixo Y, tá? Ele é zero. Então, se a gente olhar de frente, é normal, carro normal. Quando temos cambagem positiva, a roda faz isso aqui, ó, em que a parte externa da banda de rodagem do pneu é que vai ter ali realmente em contato com o chão ou está sofrendo maior força. Isso aqui é mais comum em cenário off-road. Quando temos o oposto, que é a cambagem negativa, ela aparece assim, em que a parte interna da banda de rodagem que realmente vai estar encostando no solo. Quando é pouco, a gente vê normalmente em carros de corrida. Quando é bastante, a gente começa a ver já em carros de drift. E o que a gente quer fazer aqui é a cambagem negativa, que também é muito usada só por estética. Tá? A primeira técnica que eu quero trazer para vocês é a mais simples do mundo, uma criança geralmente consegue fazer. E eu claro que imagino que a maioria que buscou por esse vídeo já deve ter feito, que é simplesmente você pegar aqui no formato de pinça as rodas e puxar para baixo e ir entortando. Entortar aqui mesmo, nem precisa abrir a miniatura, só que vocês não vão conseguir desse jeito fazer uma cambagem muito agressiva. Tá? Olha só, temos aqui nossa cambagem negativa, só que é só um pouquinho. Assim, na verdade, já está bem bonito. E a miniatura consegue rodar. Se por acaso a sua miniatura tem pneu de borracha, tem que tomar cuidado com o quanto que você vai fazer nessa cambagem, porque se começar a raspar na caixa de roda, pode ter problema de que ele não vai rodar bem. O plástico também pode ter esse problema, só que normalmente, por ser plástico, ele desliza melhor, mesmo tendo contato. Se vocês quiserem ter mais precisão e uma cambagem mais agressiva, aí vocês vão ter que abrir a miniatura, tá? Não precisa partir eixo, nem nada, só que vocês vão precisar fazer o seguinte, pegar uma pinça, tá? Uma pinça não, perdão, um alicate e deixar um espacinho, pode ser menor que esse, e entortar, tá? Entortar fora da miniatura. E daí faz do outro lado, lembrando de, claro, de entortar para o mesmo lado, né? Tomar esse cuidado. Que quando vocês forem instalar aí na sua miniatura, ó, vamos colocar aqui, até as presilhas ainda estão funcionando. Vamos fechar. Olha só como vai ficar. O negócio chega a estar grotesco, né? Mas na hora que colocar na base, ele já se assenta e fica bem mais agressivo. Olha só que legal. Claro que a pintura da miniatura aqui não está ajudando, né? Essa miniatura de testes aqui, mas continua conseguindo rodar bem tranquilo e está bem legal. Se vocês compraram rodas para sua miniatura com eixo curto ou comprido demais e estão usando o método da agulha que eu ensino aqui no canal, inclusive vou deixar aqui no card para quem não sabe, podem achar que tem um obstáculo em frente, mas não, é bem tranquilo de resolver isso. Vocês podem fazer a instalação da agulha normalmente, tá? Deixar o mesmo método, e daí vocês vão fazer o quê? Pegar aquele pedaço de eixo que geralmente a gente coloca aqui na ponta e entortar ele com um alicate, olha só. E daí é só instalar normalmente. Empurra aqui a cabeça para dentro, ele vai ficar torto, pode ficar torto errado, ó, que nem está aqui assim, mas na hora que vocês colocarem numa superfície, ele vai se ajustar. Aqui, mais ou menos, peraí, opa, aí, pronto, né? Vamos lá. Se vocês quiserem deixar o eixo reto, vocês podem entortar a agulha em vez disso, olha só. Só que eu acho que é mais fácil vocês entortarem o eixo, tá? E daí vocês instalam com o eixo reto nessa parte aqui. Deixa eu colocar para vocês verem. O resultado depois é igual, tá? Da mesma coisa, só que eu acho que o processo de entortar a agulha é um pouquinho mais trabalhoso. Talvez o que vocês precisem fazer, principalmente na parte em que entorta a agulha em vez do eixo, é escavar um pouco esse caminho aqui por onde a agulha vai passar. Tá? Isso aí vocês vão fazer com uma broca, que eu lembro, eu acho que vai ser ali por volta de 1 milímetro, talvez um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, quer dizer, eu vou deixar aqui na legenda, né, que eu deixo aqui nos vídeos, corrigindo se precisar. Com a miniatura montada ele fica assim, aqui é com a agulha torta e aqui é com o eixo torto. Nessa parte do eixo torto, se vocês verem que não, ele está saindo muito fora, né, porque às vezes a caixa de roda é muito grande e dá essa liberdade para o eixo ficar oscilando, vocês podem dar um pinguinho de cola e prender o eixo lá dentro, tá?
ou vocês podem apertar essa parte da ponta aqui da agulha com, por exemplo, um alicatezinho, tá? Que daí ele vai dar mais pressão. Só que vai do que vocês acham mais fácil, tá bom? E também da necessidade de vocês. Quem foi mais atento pode ter percebido aí 2 problemas, tá, que ocorrem nesses tipos de cambagem, que pode atrapalhar no resultado final. Eu vou trazer para vocês o Jaguar, que ele tem uma cambagem bem extrema, então dá para ver isso. O primeiro problema, olha só, é a altura. Eu fiz uma cambagem extrema aqui, só que a altura continua para essa até a original. Para solucionar esse problema, pessoal, a gente vai ter que trabalhar na roda ou no pneu, se só a tal rodinha tem um pneu de borracha, para corrigir isso, tá? E o outro problema, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui assim, nesse ângulo, é que a roda está bem para dentro da miniatura, tá? Seria bem mais legal se a gente conseguisse trazer essa roda um pouquinho mais para fora, em que o topo dela ficasse encostando, né, ficasse na bordinha da caixa de roda, como por exemplo, nesse caso aqui, ó. Olha só, tá vendo? É uma cambagem mais suave, mas está bem aqui na beirolinha. Para arrumar esses 2 problemas, pessoal, é um pouquinho mais complicado, mas eu vou começar pelo mais acessível, que é você conseguir deixar a miniatura um pouquinho mais rebaixada. Para isso, a gente vai precisar trabalhar aqui na roda. Tá? Imagine que ele está montado na miniatura, está aqui com a cambagem, olha só. Para isso, a gente vai precisar lixar essa partezinha que a minha unha está encostando. Tá? E para isso, a gente pode fazer tanto de forma manual como de forma mecanizada, né? Com auxílio de máquina, que pode ser tanto uma furadeira quanto uma micro retífica. Vai depender de vocês daí. Vamos começar pelo que é mais acessível, que é da forma manual. Para o primeiro método, que é o método manual, como que vocês vão fazer? Tá? O que vocês vão precisar? Obviamente da roda de vocês, eu estou usando essa rodinha aqui da Hot Wheels. Vão precisar de um eixo um pouquinho maior, algo para segurar muito firmemente esse eixo, que no caso eu uso uma combinação do meu alicate mais forte com a agulha, depois eu explico o porquê, e um estilete, tá? Um estilete bom. Então vamos lá. Vamos fazer a instalação do eixo ao contrário, tá? Geralmente a gente coloca aqui pela face, a gente vai colocar por aqui. No meu caso, eu vou instalar ele nessa agulha, porque o meu alicate ele fecha perfeitamente na área de corte, não aqui. Então se eu coloco o eixo aqui, ele até pega, mas ele fica um pouco bambo. Então para aumentar um pouquinho o diâmetro, eu coloco na agulha, porque a agulha ela já sozinha segura bem firme. Eu vou pressionar para cá, eu vou instalar ele assim, ó, bem rente, mas com uma sobrinha para aqui, para eu poder trabalhar. E vamos fazer o seguinte agora. Nós não vamos usar a parte da lâmina, tá? A gente vai usar essa parte aqui, ó. Deixar recolher o máximo possível. Se o teu estilete tiver uma área de aperto, aperta para deixar mais firme. E vamos fazer isso aqui, ó. Até tem um pouquinho aqui marcado, que eu acho que essa rodinha eu já fiz. Deixa eu me posicionar melhor, que por causa da câmera é complicado se posicionar, mas nós vamos girar a roda, tá? Olha só, tá vendo que tá saindo material? Olha ali, meio como se fosse um cavaco, né? Um cavaquinho. Ele sai esse cabelinho de anjo aqui. Aqui a posição para mim é bem ruim, mas é isso que vocês vão fazer. Eu vou fazer aqui embaixo, apoiado na mesa, que é mais fácil, e eu vou acelerar para vocês verem como que funciona o processo. E olha só como tá. Foi um pouquinho só, mas acredito que isso aqui já vai ser o suficiente para conseguir diminuir um pouco a altura do carro. Vamos fazer o seguinte, vamos testar naquele Porsche. E olha só a diferença de altura que a gente vai ter da nossa roda chanfrada, né? Que isso aqui que a gente fez é um chanfro, para a nossa roda original. Aquela haste, presta atenção na haste que tem, nessa parede que tem no chassi. Tá quase encostando no chão, e desse outro lado que está na original, se focar, tá bem mais alta, né? É uma diferença bem grande, sem contar que esse lado aqui fica mais realista. Então vocês acertando o ângulo do chanfro e acertando também o tamanho dele, vai ficar bem legal a roda de vocês, vão conseguir rebaixar a miniatura de vocês bem mais tranquilamente. Porém, esse método manual ele é meio demorado e depende de técnica. Conforme você vai desenvolvendo sua técnica, mais rápido vai ficando. Mas ainda assim, não é tão rápido quanto pode ser com uma furadeira ou com uma micro retífica, tá? No caso da furadeira, você ainda consegue fazer com esse jeito do estilete, mas agora abre um outro leque de opção, né? Porque vocês podem fazer com lixa.
E a mesma coisa para a micro-retífica. Na verdade, a micro-retífica é melhor que façam com lixa. Tá? No caso, a furadeira de vocês precisa ter um mandril que consiga fechar quase que totalmente. Como, por exemplo, nesse caso aqui do mandril manual que eu tenho, que eu vou apertando e ele fica bem fechado. Algumas furadeiras, elas param, vamos supor, assim. Tá? E daí eles não vão conseguir segurar, por exemplo, o eixo da Hot Wheels. O que vocês vão precisar fazer aqui é prender o eixo da Hot Wheels pelo mandril da sua furadeira ou da sua micro-retífica, só que vão precisar criar uma pressão aqui para segurar essa roda. O que eu costumo fazer é usar um pedaço de borracha entre a roda e o mandril para criar essa pressão. No caso, a gente vai apertar, empurrar na verdade, o eixo, não a roda, tem que ser lá por dentro, tem que ser o eixo. Ele vai comprimir a borracha e enquanto ela estiver comprimida você aperta o mandril. Aqui para mostrar para a câmera é complicado de fazer, mas eu vou mostrar para vocês como que eu fiz na minha micro-retífica. Tá? Na minha micro-retífica eu tenho instalado um adaptador para pequenos diâmetros, no caso como o eixo da Hot Wheels, tá com a borracha comprimida, então se eu ligar a micro-retífica, a roda ela vai girar junto e vai carregar todo o sistema, então não vai ter chance de eu encostar aqui e a roda parar e o sistema ficar girando. Até aqui a diferença é a mesma coisa entre micro-retífica e furadeira, é o mesmo esquema. A diferença vai estar aqui na rotação, pessoal. A micro-retífica ela consegue alcançar rotações muito altas. Essa minha consegue chegar até 35.000 RPM. Só que eu nunca vou usar isso em plástico. Vou usar a rotação bem baixa, lá 5.000, 10.000, porque senão o plástico vai começar a superaquecer muito rápido e ele vai derreter e vira uma nojeira. Pode acontecer isso na furadeira também se vocês demorarem muito no processo. Aí vocês têm que ir parando e deixando esfriar um pouco. E se por acaso derreter, que vai fazer uma nojeirada, vocês vão ver, é até difícil de descrever, é só voltar e ir devagarzinho lixando e retirando todo o defeito que surgir. Mas, vamos lá, pegar a lixa. Eu costumo vir com uma lixa grossa mesmo, tá? Tipo uma lixa 80, lixa 100, e depois para dar acabamento eu vou com uma lixa 400, uma lixa 600. Vamos lá, ligar. Ó, eu já comecei a sentir um pouquinho de cheiro de queimado, isso pode ser da lixa aqui, que a lixa começa a se gastar bem rápido, como é fica ali rodando 5.000 RPM num lugar só, mas olha como foi ligeiro de fazer já o primeiro desbaste, né? E aqui dá para subir um pouquinho mais a rotação, jogar para uns 10.000, e daí eu controlo melhor a roda. Olha só como fica. É claro que aqui eu estou fazendo do lado errado, né? A gente quer fazer na interna, mas vocês podem fazer por aqui também para criar uma aparência nova para sua roda. E vou mostrar para vocês o problema que ocorre quando eu faço em uma rotação muito grande e começo a fazer aquela nojeira que eu falei. Ó. Essa aqui, deixa eu ver se consigo focar, é a nojeira que eu falei. Aqui o plástico ele aqueceu demais, está até com cheiro, e ele começa a se deformar todo. Para arrumar isso aqui, a gente vai descer a rotação, né? Deixar o plástico esfriar um pouco, ele já esfriou aí rapidinho. Pega uma parte limpa da lixa e eu venho bem devagarzinho me aproximando. Pronto, ó, já começou a dar uma corrigida. Esse aqui no caso vocês vão dando acabamento na própria lixa ou depois naquela lixa mais alta que eu falei. Nas rodas com pneu de borracha, pessoal, vocês vão precisar fazer com o método da lixa, tá? O método de estilete não funciona. E vocês vão precisar também tomar alguns cuidados extras. A borracha ela é mais frágil, então evitem de usar lixas muito grossas, como a gente estava usando no plástico, para poder fazer um desbaste mais rápido. Na borracha, vai lá na 400 mesmo, na 600 ali, vai devagarzinho, com calma. E tomem cuidado para não ir demais, porque a borracha ela é uma pecinha separada da roda. Se vocês chegarem até o plástico de tanto que desbastou, pode ocorrer de vocês tirarem a cola, se o pneu de borracha tiver cola, que tem alguns modelos que tem, ou vocês podem acabar rasgando a borracha por inteiro, entendeu? Então não vai ficar legal o resultado. Com o pneu de borracha, precisam ter muito mais cautela se forem fazer.
E para corrigir a altura, pessoal, é isso, tá? Vocês podem fazer ele daquele jeito manual, ou podem fazer com a lixa, numa micro retífica, numa furadeira. Como eu falei, a micro retífica e a furadeira, a única coisa que muda é que a micro retífica você tem que controlar melhor a velocidade, já que ela alcança velocidades muito grandes, né? Na furadeira, a chance de ocorrer aquele problema ali que eu mencionei é menor, mas ainda assim vocês precisam ficar atentos. Lembrando sempre de acertar, né, o ângulo e o tamanho do chanfre que vocês vão fazer para não ficar uma coisa feia ou realmente vocês conseguirem deixar o carro bem baixo, se necessário, né, se quiserem até socado no chão. Mas é claro, pessoal, que se vocês quiserem deixar a miniatura realmente baixa, socada no chão, vocês vão precisar alterar outras coisas, além de a altura do eixo, né, o ângulo da cambagem. Vocês vão ter que mexer na estrutura da miniatura muitas vezes. Como por exemplo nesse Porsche, que eu tinha mostrado para vocês a comparação ali de altura, eu usei como parâmetro essas paredes aqui, ó, que tem na parte interna da caixa de roda. Só que isso aqui vai atrapalhar vocês na hora de rebaixar a miniatura. Podem ver, ó, que ela é a parte mais baixa da miniatura. Então, se vocês querem realmente deixar ela socada no chão e fazer jus, né, a toda essa cambagem mais extrema, vocês vão precisar pegar uma lixa, tá? Deixa eu focar aqui para vocês. E vão precisar lixar toda essa miniatura. Então, no caso, a base dela. Vocês podem fazer isso se, né, a miniatura permitir, com ela montada, e daí pode facilitar para vocês a pegada, ou vocês podem desmontar e fazer só o chassi. Assim é mais seguro, tá? Mas às vezes facilita um pouco quando a miniatura, né, quando você pode segurar na miniatura. Basicamente vocês vão pegar, obviamente que essa parte que fica externa, né, a miniatura, vão colocar na lixa, usem uma lixa mais grossa, tá? E vão fazer esse movimento assim, ó. É bem simples, só isso que vocês vão precisar fazer. Se quiserem dar um acabamento melhor depois, porque olha só como ele fica ali, ó, umas ranhuras bem grosseiras, podem depois fazer com uma lixa mais fina, tá? Eu só não recomendo, a menos que você tenha muita paciência, de começar logo na lixa mais fina, porque vai demorar mais. Quanto mais fina a lixa, mais demora, até ela chegar a um ponto que vai ficar bem ineficiente. Tomem cuidado também em onde vocês fazem pressão. Se vocês fizerem esse processo de lixamento e apoiar toda a pressão na frente da miniatura, obviamente essa parte aqui da frente ela vai, né, ser desgastada mais do que a parte de trás. Então tentem equilibrar tanto nesse sentido aqui, né, entre frente e trás, quanto esquerda e direita, para tentar deixar bem equilibrado. E vão fazendo esse processo. Com uma lixa mais grossa, é bem rapidinho de resolver isso. Olha como está bem mais reto, né? Está completamente chapado, então se a gente fizer uma cambagem extrema, agora sim vai ficar bem no chão. Mas restou ainda um problema, que é a roda ficar muito para dentro da caixa de roda, né? Isso ocorre por quê, pessoal? Isso ocorre porque os moldes, principalmente moldes como o da Hot Wheels, eles são bem grossos, tá? Eles são bem grossos, principalmente nessa parte aqui da caixa de roda. Então, para corrigir isso, o que a gente vai ter que fazer? Pegar a micro retífica, e daí, pessoal, é só a micro retífica mesmo, e vamos precisar desbastar na parte interna do molde. Para isso, a gente vai usar um escariador. Como, por exemplo, esse escariador oval, eu acho que era esse o nome, mas a gente vai desbastando aqui na interna para tentar alcançar dois objetivos. Primeiro, afinar essa parede aqui e conseguir aprofundar, tá? Deixar essa parte aqui mais funda. Deixa eu ver se consigo focar para vocês. Olha só, essa parte aqui de cima, tá? A gente vai tentar aprofundar ela. Como, por exemplo, eu fiz aqui atrás, tá? Fui desbastando, 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 eu afundei aqui e eu afinei essa parede. Vou pegar uma roda para vocês conseguirem ver a diferença. Olha só, se eu colocar a roda aqui em cima na caixa de roda, tá? E eu for levando ela para dentro da miniatura até que eu consiga rebaixar mais do que a caixa de roda deixa, olha só, essa aqui é a distância que eu tenho, é muito. Se eu fizer a mesma coisa com o lado que eu desbastei, olha só, tá aqui na caixa de roda, eu jogo para trás e rebaixou. Olha só a distância que é, comparado, deixa eu ver se consigo mudar a visão de vocês. Olha só, comparado ao outro lado, a distância que é para rebaixar. Eu só não faço esse processo aqui para vocês em vídeo, porque limpar cavaco de aço é muito mais chato do que limpar o cavaco, né, a sujeirinha de plástico. E também quem tem micro retífica já sabe mais ou menos como que funciona, e quem não tem vai estar achando já que o vídeo está longo demais. Então a gente vai encerrar por aqui. É assim, pessoal, que vocês vão fazer a cambagem em suas miniaturas. Cada um, né, querendo um resultado diferente. Se vocês querem uma coisa mais fácil, vocês podem só entortar o eixo. Se vocês querem uma coisa mais complicada, pode fazer toda essa trabalheira para deixar o projeto mais fino do fino.
Além desses métodos, pessoal, ainda tem um outro que eu vou deixar para fazer um vídeo específico só sobre ele, porque dá para fazer outras coisas além de cambagem, que é com a massinha. No caso, não tô com a massinha em mãos ainda, que eu estou esperando chegar, mas eu vou usar essa massinha de modelar aqui como um exemplo, tá? Basicamente, vocês conseguem fazer a mesma coisa com essa outra massinha, só que de forma muito mais segura, muito mais firme, né? Porque essa massinha de modelar ela não serve para isso, já tentei já, e pode ver que ela solta muito fácil. A outra não, a outra é bem legal. Então, se vocês gostaram, pessoal, do vídeo, deixem um gostei. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem colocar algum outro método que vocês usem para fazer cambagem, deixa aí nos comentários que a gente vai conversando sobre. E se vocês quiserem apoiar o canal e ver mais vídeos como esse, é só se inscrever. Valeu, pessoal, e até a próxima.